Olá, amada igreja, paz de Cristo, os irmãos. Muita saudade de estarmos juntos como irmãos, nós como igreja, a gente está aqui, né? Com a presença do Senhor em nós, levando um pouco daquilo que o Senhor quer falar com a gente. Então, eu estou aqui para compartilhar com os irmãos uma mensagem. O título dessa mensagem é Indubitável. Indubitável. André, você gosta de trazer assim umas palavras estranhas, né? Eu gosto e aprendo com elas. Indubitável se você pegar no dicionário, você vai ver que é o que não pode ser objeto de dúvida. Não pode ser objeto de dúvida. É incontestável, é indiscutível, indubitável. É o título dessa mensagem. Eu convido os irmãos para a leitura, então, da palavra que está lá no livro do evangelista Lucas, ao capítulo 24. Quero ler com você a partir do verso 45. Que diz assim: então lhes abriu o entendimento, Jesus abrindo o entendimento dos discípulos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome, no nome de Cristo Jesus, seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, a começar de Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ó Deus, revela para nós, Pai. Revela para nós, Pai, no íntimo, Deus, de cada um que estiver ouvindo essa palavra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eis a Tua palavra, Pai querido. Eis a Tua palavra. Encha-nos, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, Senhor. E nos conduz, ó Deus, à Tua verdade, a verdade do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Jesus aqui ressurreto, já ressuscitado, ele diz aos discípulos: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, em que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E aqui está a síntese, talvez o maior resumo do Evangelho de Cristo Jesus. Arrependimento para perdão dos pecados. E é isso que a gente anuncia, ou pelo menos deveria estar anunciando, não é, igreja? E uma das coisas mais impressionantes do Evangelho é que o Evangelho ele vai ferir essa nossa lógica. Eu digo porque eu também penso muitas vezes assim, dessa forma, a nossa lógica retributiva de justiça. Muita gente pensa com essa lógica retributiva de justiça. Mas o que é isso, André? Essa lógica retributiva de justiça. É uma lógica baseada, por exemplo, se você pegar lá no livro de Isaías, o capítulo 3, o verso 11, né, vai dizer assim: diga ao justo que bem lhe irá, e diga ao ímpio que mal lhe sucederá. É isso que está escrito lá. Isso é uma lógica retributiva. Coisas boas para pessoas boas e coisas ruins para pessoas ruins. Se você é uma pessoa do bem, você vai ter o bem. Se você é uma pessoa do mal, você vai ter o mal. Você vai colher o mal. Diga ao justo que bem lhe irá, e diga ao ímpio que mal lhe sucederá. Ou seja, coisas boas para pessoas boas e coisas ruins para pessoas ruins. Ou então você lê lá em Deuteronômio capítulo 28, né? As bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Essa também é uma lógica retributiva. Cada um colhe o que plantou. Essa é a lógica. Tanto é que quando Jó está sofrendo lá, passando aquele perrengue todo, né? A maioria de nós conhece a história. Os seus amigos que vão consolá-lo, e vão consolá-lo inclusive de um jeito estranho, né? Eles se ocupam de ficar perguntando para Jó: o que você fez, cara, para merecer tanto sofrimento? Porque você sabe, né? Ao justo bem lhe irá, e ao ímpio mal lhe sucederá. Então, se está dando tudo errado na tua vida, é porque você não é justo, não está sendo justo. E essa é a lógica. Essa é a lógica. Então, a grande questão é que o Evangelho de Jesus Cristo,
ele é baseado na graça de Deus. É baseado na graça de Deus e não na retribuição à nossa justiça. O Evangelho ele quebra, então, a lógica da justiça retributiva, né? do bem para quem é bom e mal para quem é ruim. O Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça de Jesus, ele vem para quebrar esse tipo de lógica. O Evangelho é arrependimento para perdão dos pecados. Essa é a síntese do Evangelho. Baseado em quê? Baseado na morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. É esse o cerne aqui da mensagem. Preste bem atenção nisso, igreja. Então, a morte e a ressurreição de Jesus estabelece um novo critério para o relacionamento com Deus. E o critério não é a nossa bondade. O critério não é a nossa justiça. O critério não é a nossa impecabilidade. A gente, somos pecadores. Então não é a nossa impecabilidade. O critério é a nossa consciência, na verdade. A nossa consciência a respeito de nós, de quem somos, e a nossa consciência a respeito de Deus, de quem Deus é em nossa vida. O critério é a nossa consciência a nosso respeito. E qual é essa consciência a nosso respeito, André? É que a gente não é bom mesmo. Essa é a questão. Não somos bons. Se a gente fosse valer a lógica retributiva de coisas boas acontecerem para pessoas boas, todo mundo teria que sofrer de alguma forma e ser penalizado de alguma forma. Porque a palavra, a Bíblia Sagrada vai dizer que não existe nenhuma pessoa justa. Ninguém é perfeito. Somente Deus é perfeito. Não é mesmo? Por isso é que existe nas páginas da Bíblia, ao lado dessa lógica da justiça retributiva, uma outra tradição. A tradição da misericórdia e da compaixão. Por exemplo, Salmo 103 vai dizer o seguinte: bendito seja Deus que não nos trata segundo as nossas transgressões, porque assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as transgressões. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então Deus é compassivo. Deus ele é misericordioso. Deus é longânimo. A sua misericórdia dura para sempre. Por exemplo, o profeta Jeremias, capítulo 3, lá de suas lamentações, ele vai dizer o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que é que pode nos dar esperança? O que pode te dar esperança? Bom, o fato de que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, isso me traz esperança. Que nós estamos vivos não porque somos bons, porque somos justos, porque não somos. Estamos vivos porque Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é gracioso. Por isso estamos vivos. Graças à misericórdia do nosso Deus, Pai amado e querido. Então é muito importante que aquilo que faz com que Deus trate a sua criação e trate a você e a mim com compaixão, com misericórdia, com bondade, com amor, com graça, isso é, com favor que não merecemos, tudo isso acontece por causa da morte e ressurreição de Jesus. É só por causa disso. É por causa da morte e ressurreição de Jesus que Deus perdoa os nossos pecados. É por esse motivo. Esse é o motivo, essa é a questão. E as pessoas discutem muito, sabe? Quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno? E eu tenho para mim que essa discussão de céu e inferno, ela está muito dentro aí dessa lógica retributiva. Sabe por quê, igreja? Porque tem muita gente que pensa o seguinte: ora, se todo mundo vai para o céu, por que razão então eu serei uma pessoa boa? Tem gente que pensa assim, né? Eu sinceramente acho de uma tolice extrema pensar dessa forma. Imagina, eu me autorizar a ser mal, a ser desumano, sabe? É quase que uma forma de desdenhar da graça de Deus. O que o Evangelho está dizendo é que é por causa da morte e ressurreição de Jesus que Deus nos trata com misericórdia, com graça, com compaixão e, além de tudo, perdoa os nossos pecados. Aleluia. Bom, André, então quem vai para o céu e quem vai para o inferno?
Tem o pessoal aí que acha que a maioria da humanidade vai para o inferno e só um pouquinho de gente é que vai para o céu. Por quê? Talvez pegue lá aquela passagem, né, de Jesus que o discípulo vai dizer, porque a porta que conduz à salvação é estreita, já a porta para a perdição é larga. Jesus diz isso no Sermão do Monte, né, para os discípulos. Então tem muita gente que interpreta isso dessa maneira, que pouquinha gente então vai para o céu e um montão de gente vai para o inferno. É um entendimento. Tem uma outra parcela de pessoas que acredita que quem vai para o céu são aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E talvez, se ficar só nisso, fique difícil de explicar o que acontece com as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir a Jesus ou de ouvir o Evangelho de Jesus. Né? Elas não aceitaram Jesus como Salvador porque elas não sabiam que tinham que fazer isso. Sei lá, um sujeito que nasceu há 5.000 anos atrás, 5.000 anos antes de Cristo, lá no Egito, e ensinaram para aquele cara que Ísis era a divindade a ser adorada. E aquele cara foi um seguidor de Ísis, porque ele nunca ouviu falar de Jesus. Então a pergunta fica, o que acontece então com essa gente toda que nunca ouviu falar de Jesus? Tem também aquelas pessoas que dizem assim, olha, Deus escolheu e elegeu aqueles que vão ser salvos. Deus predestinou para a salvação. Né? Vamos chamar de a doutrina da eleição. Ainda tem um outro grupo de pessoas que acha que todo mundo vai para o céu. Né? Eles acham que todo mundo vai para o céu, que a obra de Jesus na cruz ela foi redentora de toda a família humana e não de indivíduos, né? Particularmente. Bom, essas são todas teorias a respeito da salvação e teorias a respeito do céu e do inferno. A teologia vai dar nome para isso, vai dar nomes. Arminianismo, calvinismo, universalismo, isso tudo tem nome. Tem várias teorias. E essas teorias, elas têm assim um degradê, sabe como é que é? De radical e flexível. Então, tem de tudo. Tem mal passado ao ponto e bem passado. Tem para todo mundo, tem para todos os gostos. Né? Então, a pergunta, então, que vem à nossa mente é, quem vai para o céu? Quem é que vai para o céu? Tem um pessoal aí, inclusive, que não está nem um pouco preocupado em ir para o céu ou ir para o inferno. Está mais preocupado em saber como é que a gente vive por aqui, agora. Tem gente já não que é muito preocupada com a vida depois da morte, mas não se preocupa com a vida antes da morte. Já tem gente que é mais preocupada com a vida antes da morte do que com a vida depois da morte. Então tem de tudo. E essa discussão toda é uma discussão de teorias. Uma coisa que a gente não pode ter dúvida, e por isso o tema da mensagem é indubitável, ou seja, a gente não pode ter dúvida alguma, é indiscutível, é que a morte e ressurreição de Jesus são um fator determinante da maneira como Deus ele trata a sua criação, em particular a família humana. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Sem a morte e a ressurreição de Jesus, sabe, a gente andaria aí às cegas no mundo da espiritualidade. Sem a morte e a ressurreição de Jesus, nós andaríamos meio que em estado de suspeita, sabe, desse poder que nós chamamos Deus. A gente só desconfiaria, teria uma noção. Mas com a morte e ressurreição de Jesus, não. Nós temos uma revelação a respeito da qual não precisamos e não devemos ter dúvidas. André, mas que revelação é essa? Simples. Deus é amor, igreja. Deus é amor. É essa a revelação. Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 5, verso 8, o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é amor, igreja. Deus é amor. Então vem Jesus e diz assim, olha, está escrito que Cristo deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e em seu nome, em nome de Cristo, seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados. Arrependimento.
A gente já ouviu isso em outras ministrações, em outras pregações, eu já falei sobre isso, inclusive. Arrependimento, então, assim, é bom relembrar, né? É uma palavra muito importante, de um significado muito profundo em termos bíblicos. Tem gente que acha que arrependimento é tão somente uma tristeza a respeito de alguma coisa que a gente fez, né? Ah, eu me arrependo de ter feito aquilo, eu me arrependo de ter feito aquilo outro, eu lamento muito ter feito isso. Então, assim, embora o arrependimento seja isso também, o arrependimento ele não é só isso, está longe de ser só isso. Biblicamente falando, arrependimento é uma palavra grega que é uma composição de duas palavras, meta e nous ou noia. Metanoia. Meta é aquilo que está além. Metafísica, está além da física. E nous, ou noia, significa mente. Por isso que tem gente que fala assim, fulano é noia, fulano está cheio de paranoia. Sabe como é que é? Um sujeito maluco, fora do juízo. Então, nous, ou noia, no grego, diz respeito à mente, à racionalidade, ao nosso entendimento. Metanoia, uma expansão da consciência, é o que vai além. Parafraseando o que Jesus disse, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, chamem as pessoas e digam a elas que Deus é amor. Chamem as pessoas e digam que há perdão para o pecado delas. Olha que notícia maravilhosa. Chamem as pessoas e digam a elas que elas não precisam ter medo do meu Pai. É isso que Jesus está querendo dizer para os discípulos. Digam a elas que elas serão perdoadas por meu Pai. Por quê? Ora, porque eu morri e ressuscitei ao terceiro dia. E em meu nome há perdão de pecados. Aleluia. Bom, se há perdão para pecados, há pecados. Não é isso? É uma lógica. O arrependimento implica, então, essas duas dimensões. Tanto eu enxergar o meu pecado, quanto eu enxergar o perdão oferecido. São essas duas visões que a gente tem que ter. Não desfruta, sabe, de perdão, igreja, quem não tem consciência de pecado. Quem não tem consciência de pecado não pode desfrutar de perdão, não experimenta, sabe, o alívio do perdão, sabe, esse cara não é afligido pela culpa, então ele não experimenta perdão. Não desfruta a nova oportunidade que Deus dá de nova vida, para uma nova vida, aquela pessoa que está satisfeita com a vida que tem, com a vida presente. Está entendendo, igreja? Não tem nova vida quem está satisfeito com a vida que tem. Não tem nova vida quem está satisfeito com a vida que tem. É isso. Por isso que arrependimento é você enxergar a Deus com outros olhos, com os olhos de Jesus. E Jesus diz, o meu Pai é compassivo, o meu Pai é misericordioso, o meu Pai é amor. É amor. Então arrependimento é enxergar a Deus com esses olhos. E arrependimento também é enxergar a si mesmo com outros olhos, com os olhos do Pai de Jesus. E quando Deus olha para nós, Ele diz, você é o meu filho amado. Você é minha filha amada. É isso que Deus diz de nós. Sabe, Deus não diz, você é o meu filho perfeito, você é a minha filha perfeita, você é meu filho sem pecado. Não. Quando Deus olha para mim, Ele diz assim, André, eu estou muito... Aliás, Ele não diz isso. Deus não olha para mim e diz assim, André, eu estou muito feliz com você porque você é um cara. Você é um filho perfeito, você é um filho exemplar. Deus não fala isso para mim. Deus não fala isso para mim. Ele vira para mim e diz assim, André, você é meu filho amado. Eu te amo. Eu te amo, um amor ágape, sabe, sem exigir nada de volta. É amor puro. É amor sem compensação, sem troca, é amor. Sabe, igreja, é tão difícil a gente entender isso. Então, eu, assim, que tenho consciência de quem eu sou, já que eu tive essa expansão de consciência, né, essa metanoia, eu passei por isso, então eu entendo, então, que a morte de Jesus na cruz é para perdão do meu pecado. Foi para isso. E eu fiquei pensando assim, mas que pecado? Qual deles? Qual pecado?
E sabe, o Espírito Santo revela para mim que a minha limitação em tudo, e a minha condição humana é uma porção de porcaria, de tranqueira que me habita, que me assedia, que me ocupa. Tudo isso é uma porção de coisa. E entendendo a minha condição humana, eu pergunto assim para Deus: como é que pode, Senhor, então, o Senhor me amar se eu não sou perfeito? E Deus diz: é fácil, é porque eu sou amor. E por ser amor, eu amo você, independentemente de qualquer coisa. Eu não estou, exigindo de você a perfeição, porque eu sei que você não é perfeito, André. Eu estou afirmando sobre você o meu amor, independentemente de qualquer coisa. Uau! Deus é maravilhoso, igreja. Deus é amor. Então essa experiência, de transitar da consciência de pecado, da culpa, para a expansão de consciência e desfrute de perdão, que o Evangelho vai chamar da gente de conversão. É isso que o Evangelho vai dar nome de conversão, É essa coisa de sair da consciência de pecado e de culpa e desfrutar do perdão, Isso, quando você faz isso, você está vivendo a conversão. É isso que o Evangelho vai denominar conversão. E, infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa experiência de vida. Não tem muita gente que não tem. Não são todas as pessoas que têm a oportunidade na vida, de enxergarem-se a si mesmas como pecadores. Tem gente que não se enxerga como pecador. De enxergar a Deus, como um Pai amoroso. Não são todas as pessoas, igreja, que passam por essa metanoia, por essa expansão de consciência. E está aí o nosso dever, falar do arrependimento, pregar o arrependimento, pregar a metanoia. Esse é o dever da igreja. E aí você pode me perguntar de novo, depois disso tudo dito: então, André, tá bom, você já falou uma opção de coisa aí, mas eu fiquei interessado mesmo em saber quem, afinal de contas, vai para o céu. É uma pergunta que não quer calar. Bom, eu tenho uma certeza, igreja. Vai estar no céu todo mundo que Deus quer que esteja no céu. É simples assim, Agora, quantos são? Quem são? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Eu nem penso nisso. Bom, o que eu digo para as pessoas? Não se preocupe com isso, você vai para o céu com certeza. Ou não, falo diferente: olha, você está condenado ao inferno. O que eu digo às pessoas? Eu digo o que Jesus mandou eu dizer. Mas o que foi então que Jesus mandou eu dizer? Bom, primeiro, que ele não mandou eu condenar ninguém ao inferno. Jesus não mandou eu fazer isso, condenar ninguém ao inferno. E também Jesus não mandou que eu colocasse alguém no céu. Também não. Então eu não posso colocar ninguém no céu e não posso condenar ninguém ao inferno. O que Jesus mandou eu dizer, e o que ele mandou que eu dissesse para as pessoas é: arrependa-se e desfrute do perdão de Deus para o seu pecado. Com base em quê? Com base na morte e na ressurreição de Jesus. Eu não tenho outra coisa para falar para as pessoas, igreja, a não ser isso, e você também não. É isso. É essa a notícia. Essa é a boa nova. Foi isso que Jesus mandou a gente falar. Jesus não mandou a gente condenar ninguém ao inferno e nem dizer quem vai para o céu. Tome consciência, de quem você é e do quanto você depende da misericórdia de Deus, e desfrute dessa misericórdia. Faça proveito dessa misericórdia. Não viva, segundo a lógica dessa justiça retributiva, porque você vai se machucar e você vai se ferir. Não viva segundo essa lógica retributiva de justiça, porque você vai, além de tudo, machucar e ferir outras pessoas. Sabe o que vai acontecer, igreja? Você vai acabar dividindo, se você pensar assim, você vai acabar dividindo o mundo entre bons e maus, entre quem merece e quem não merece. E daqui a pouco, você está fazendo isso com você mesmo. E você vai chegar à conclusão que você não merece. Ou pior,
você vai chegar à conclusão que você merece. Aí você vai acabar se tornando a pessoa mais insuportável do planeta, pensando dessa forma. Porque não é isso que Jesus está ensinando para a gente. O que o Evangelho está dizendo para você e para mim, afinal de contas? Vamos tomar consciência, sabe, da nossa finitude, é isso que o Evangelho está dizendo, da nossa limitação, do nosso pecado, mas também vamos nos agarrar à cruz de Jesus e aquele túmulo vazio e desfrutar do perdão de Deus. Tem muita gente aí que está pensando uma porção de bobagem e não está desfrutando do perdão de Deus. Gente, nós fomos perdoados, sabe lá o que é isso? A gente não pensa nisso. Então essa é sim uma vida que realmente vale a pena, sabe? Esse encontro com Deus aqui, que nós tivemos, essa metanoia, nos deixa muito tranquilos a respeito do encontro com Ele que nós teremos quando não estivermos mais aqui, mas estivermos com Ele em outro lugar. Quero chamar de céu, não importa, desde que Jesus esteja lá, eu quero ir para lá. Se é no céu, é no céu. Então tá bom, vou para lá, não tem problema. Eu quero estar com Ele. Eu quero estar com Ele. Você quer estar com Jesus? Eu quero muito. Então a minha oração ao Senhor é que você tenha a consciência de que a morte e a ressurreição de Jesus são determinantes para você saber quem você é e para saber também quem é Deus nessa história toda. Saber que você é uma pessoa finita, que você não é uma pessoa perfeita, nós não somos perfeitos, entenda isso, mas que Deus nos ama você porque Deus, Ele é amor. Ele não depende de nada para amar alguém, não depende de você, da sua justiça, dessa lógica louca que a religião prega para gente. Não existe nada disso. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, e que a cruz e o túmulo vazio são assim a sustentação, sabe, do universo, mas inclusive, principalmente da minha vida e da sua vida. Que isso seja uma verdade na sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana plena e que possamos em breve estar juntos com esse corona vencido em nome de Jesus. Mas para isso a gente precisa se unir como igreja, como irmãos, adotar as medidas de segurança, viver segundo o que a medicina nos ensina a viver, tomando todas as precauções, todas as cautelas. Por quê? Porque Deus me ensina a amar. Deus é amor e me ensina a amar. E fazendo isso eu estou amando meu irmão, meu próximo, minha família. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.